O que você faria se você fosse você? Esse é um trecho de um poema que eu ouvi esses dias e eu não lembro do poema, mas esse trecho ficou na minha cabeça. O que você faria se você fosse você? E eu fiquei refletindo, o que eu faria se eu fosse eu? E me levou a refletir que muitas vezes a gente vê pessoas passando por situações e a gente sempre tem um conselho, sempre tem uma sugestão, sempre tem uma solução para o problema daquela pessoa. Às vezes é uma pessoa próxima, às vezes é uma pessoa um pouco mais distante, a gente está analisando a situação de longe e a gente fala assim, poxa, você podia fazer assim, se eu fosse ele eu fazia assim. E se você fosse você? Situação que você está passando, o que você está vivendo aí que você quer mudar? Que conselho você daria para você mesmo? Nossa, e eu tenho pensado nisso todo dia, já tem uma semana que eu ouvi esse poema e esse trecho ficou na minha cabeça. O que você faria se você fosse você? O que eu faria se eu fosse eu? E na verdade, às vezes a gente está passando por situações, a gente está tão mergulhado dentro da situação, dentro do problema, que a gente não consegue analisar e olhar de fora o problema. Então, às vezes a gente precisa tranquilizar um pouco a nossa mente, respirar um pouco mais, se afastar da situação para poder analisá-la melhor. E olhar o que eu devo fazer, o que eu faria se eu fosse eu. Que conselho eu me daria agora? Às vezes a gente fica nessa reflexão, mas refletindo de forma errada. Se eu tivesse, se eu pudesse, se não fosse fulano, eu estaria fazendo isso. A gente fica arrumando desculpas. E, na verdade, a gente tem que buscar soluções. Se afasta da situação que você está vivendo, olha para dentro da situação de fora e pensa que conselho você daria para você mesmo. O que você faria se você fosse você?